Olá, queridas almas! Saibam que Jesus não era católico, nem evangélico e nem espírita. Ele era adepto apenas do amor ao próximo e nunca fundou uma igreja. Sem mais delongas, vamos acompanhar, vejam até o final e voltem sempre. Jesus nunca fundou nenhuma igreja. A Igreja Católica afirma que Jesus teria incumbido a Pedro a sua missão de fundar a igreja, mas isso é falso. A igreja, tal como conhecemos hoje, é uma construção institucional que durou séculos para ser elaborada. Somente alguns séculos depois de Jesus é que a igreja se transformou na organização que conhecemos atualmente. Nenhuma passagem dos evangelhos mostra Jesus falando sobre a criação de uma igreja tal como nos moldes atuais. A Igreja Católica, Evangélica, Ortodoxa, Copta, Russa, Anglicana e outras foi uma criação exclusiva e arbitrária de seres humanos e nenhuma relação teve com a vontade de Jesus. A palavra igreja vem do grego eclesia. Essa palavra é composta pelo termo ek, que significa fora, e kaleo, que significa chamar ou convocar. O termo era usado na Grécia Antiga para se referir a uma assembleia de cidadãos convocada para tratar de assuntos políticos e tomar decisões em uma cidade-estado. Em sua origem, a palavra igreja não está baseada numa construção física de um templo religioso e tampouco numa instituição ou organização. Eclesia significa apenas uma reunião de pessoas que buscam objetivos comuns. Seria algo mais próximo de uma associação de indivíduos livres que se encontram para dialogarem e interagirem, cujo objetivo primordial é compartilhado entre todos. A palavra eclesia foi adotada pelos primeiros cristãos para descrever a comunidade de seguidores de Jesus. Independentemente de onde se reuniam, seja em casas, sinagogas, ao ar livre, debaixo de uma árvore, na praia, em campo aberto ou em outros locais. Ao longo de seu ministério, Jesus nunca pediu que alguém construísse um templo de pedra. Todos podem ler os evangelhos do início ao fim. Ninguém encontrará qualquer referência a Jesus solicitando a construção de templos ou criação de instituições. Jesus sempre ensinou ao ar livre, em meio à natureza. No Sermão da Montanha, ele reuniu o povo no alto de um monte para proferir seu discurso mais famoso e mais profundo. Na multiplicação de pães e peixes, Jesus estava num campo aberto. De vez em quando, Jesus ficava na casa de alguém, mas nunca pediu que se construísse um templo de pedra. Jesus também chegou a entrar em sinagogas e também ensinou no templo de Salomão, mas nunca instigou o povo a construir templos. Jesus também ensinou às margens do mar da Galileia, usando barcos ou em áreas próximas à praia. Por exemplo, em Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 9, Jesus ministra a uma multidão de pessoas à beira do mar, usando uma barca como púlpito. Se o próprio Jesus sempre ensinou ao ar livre e nunca se preocupou com templos, por que atualmente a maioria dos cristãos vê com muita naturalidade a construção de templos imensos, luxuosos, onde se vestem milhões com esculturas caras e muitas vezes adornadas a ouro? Por outro lado, Jesus nunca chamou ninguém para integrar sua eclesia. Ele convocava as pessoas a seguirem ele, Jesus, e a abandonarem tudo o que tinham para segui-lo.
Jesus também nunca, em momento nenhum, pediu que os seguidores lhe doassem qualquer quantia em dinheiro ou pagassem o dízimo. Ao contrário, ele disse algumas vezes que as doações deveriam ser destinadas apenas aos pobres e necessitados. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, Jesus disse a um jovem rico: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Em Lucas capítulo 12, versículo 33, Jesus instrui seus discípulos a venderem seus bens e darem esmolas aos necessitados. Em Lucas capítulo 14, versículos 13 e 14, Jesus ensina que, quando oferecermos um banquete, devemos convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, em vez de convidar apenas aqueles que podem nos retribuir. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46, Jesus fala sobre o julgamento final, onde ele afirma que aqueles que cuidaram dos famintos, dos sedentos, dos estrangeiros, dos nus e doentes estão cuidando dele próprio. No livro Atos dos Apóstolos, se diz que as doações recebidas pelos discípulos de Jesus na primeira comunidade cristã da história eram distribuídas igualmente entre todos, de acordo com a necessidade de cada um. Portanto, assim como Jesus nunca nos pediu que fosse construído um templo de pedra, também nunca pediu que fosse doado dinheiro à sua eclesia, reunião de pessoas. Nem Jesus e nem seus discípulos fizeram qualquer pedido ou esforço para que fossem construídos templos físicos. O conceito de eclesia como um espaço físico, um templo construído com mãos humanas, onde Deus deveria ser adorado, só apareceu nos séculos seguintes. As primeiras comunidades cristãs mais próximas de Jesus não construíram qualquer templo de pedra, nem criaram qualquer instituição com sacerdócio organizado e hierarquizado. Para eles, Cristo estava dentro de cada um, como disse o apóstolo Paulo na famosa frase: Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. O próprio Jesus deixou claro que o reino de Deus não existe com aparência externa, mas sim existe dentro de nós, dentro de cada pessoa. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Isso está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Portanto, Jesus reconhecia que o único templo é o nosso interior, onde o reino de Deus está eternamente presente. Isso nos mostra claramente que a concepção de igreja, nos moldes atuais, é uma criação arbitrária das pessoas comuns e nada tem a ver com a vontade de Jesus. A igreja real, assim como o verdadeiro reino de Deus, está e sempre esteve dentro de cada um de nós. Está aí, irmãos, a mensagem: Jesus nunca fundou nenhuma igreja, através da fonte Hugo Lapa, retirado do livro Luminosofia, Perguntas e Respostas. Gratidão, irmãos, e nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.